Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Prazer em encontrar você aqui novamente. Fico sempre muito feliz, agradecido a Deus pela sua companhia aí do outro lado, por saber que você já está aí. Isso muito me alegra. Eu não canso de dizer aqui, todo dia, eu faço questão de agradecer você que passa aqui no nosso canal. Porque afinal de contas, nosso canal é feito para você, não é? Somos poucos que acessam aqui esse canal, não são muitas pessoas, então o dia que você não passa aqui nesse canal, a gente sente sua falta, então eu quero te agradecer. Nós estamos aqui todo dia, de 6 horas da manhã já, com estudo novo, estamos estudando a palavra juntos, versículo por versículo. Tenho certeza que você que valoriza esses estudos está aprendendo junto comigo, não é? Eu tenho plena certeza, estava comentando esses dias que quem acompanha a série de estudos atentamente, lendo a Bíblia e acompanhando, nunca mais olha para os textos bíblicos do mesmo jeito. Eu falo por mim, não é? Eu nunca mais olho para o livro de Atos dos Apóstolos do jeito que eu olhava. Eu hoje olho para Atos dos Apóstolos com outra visão do que realmente a palavra tem a nos dizer, porque aprendemos muito, não é? Juntos. Eu quero nesse momento convidar você a deixar aqui embaixo seu comentário, deixar o seu gostei ou o seu não gostei. Se por acaso você está chegando aqui agora, não fez sua inscrição ainda, eu convido a se inscrever. E compartilhar esses estudos. Eu gosto sempre de mencionar que antes do título tem um númerozinho. Esse número é a sequência dos estudos. Então, se você está chegando agora e quer saber o assunto até aqui, é só você voltar aos vídeos anteriores e você vai ver a sequência, porque o nosso estudo é sistemático, né? Então, nós estamos indo versículo por versículo. Eu quero convidar você agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos? Nós vamos aqui hoje para os versículos 12 e 13, 1 Coríntios 7, 12 e 13. Paulo agora vai falar, ele falou anteriormente de cristãos casados com cristãos, agora Paulo vai falar de cristãos casados com não cristãos. Verso 12 e 13 diz: ao mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta está consciente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Então, meus irmãos, Paulo não está tratando nesse texto a partir do 12 e vai até o 24, mas vamos ler só esses dois hoje. Ele não está tratando de casamento misto. Paulo aqui deixa um ensino muito claro. Lá no versículo 39, Paulo fala que o casamento deve ser no Senhor. Paulo não está falando que você deve casar com um não crente. Mas Paulo deixa muito claro que são casamentos que já existiam. Porque a própria palavra deixa claro, e aqui vai uma palavra para os namorados, Paulo deixa claro, as Escrituras, a Bíblia deixa claro que um namoro misto constitui um ato de desobediência aos preceitos divinos. Um namoro de um crente com um descrente é uma desobediência à orientação de Deus. Então isso aqui precisa ficar claro nesse momento do estudo. Isso é muito sério. Paulo deixou isso de forma muito, eu posso dizer, escancarada, muito clara, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, nos versículos 14 e 15, Paulo fala assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união entre o crente e o incrédulo? Então, namoro de crente com descrente é uma desobediência clara às Escrituras. Mas o problema aqui que Paulo está tratando não é esse, o início de um relacionamento. O que Paulo está tratando aqui são algumas pessoas que se converteram ao Evangelho depois de casadas. A igreja de Corinto é uma igreja nova, era uma igreja que estava nascendo naquela cidade. E algumas pessoas, por exemplo, uma mulher que se converteu e o marido não se converteu. Um homem que se converteu e a mulher não quis receber Cristo como Salvador, continuava incrédula. E então surge a problemática, o que fazer nesses casos?
E a igreja levanta uma pergunta para Paulo. Lembra que ele já respondeu uma no início do nosso estudo aqui, do capítulo? Paulo agora vai falar outra. Será que nós que casamos, que somos casados e só um cônjuge recebeu Jesus como Salvador e o outro não, será o que nós temos que fazer? Permanecer casados? Ou devemos separar? Devemos deixar o nosso cônjuge porque ele não quer seguir a Cristo? Foi essa a pergunta que chegou para Paulo. E Paulo responde de uma forma muito categórica que sim, permaneçam casados. Permaneçam casados. É claro que vocês devem permanecer casados. No 12:13, você observou aqui Paulo dizendo aquela frase que nós já estudamos anteriormente. Paulo diz assim: ao mais digo eu, não o Senhor. E eu volto aqui nesse estudo a explicar isso, porque talvez alguém não acompanhou lá atrás. Nós falamos o que isso quer dizer. Paulo está dizendo que Jesus não tratou dessa matéria de um cônjuge que se converte depois de casado e o que vai acontecer. E se Jesus não falou esse assunto, Paulo vai trazer o assunto. Então Paulo diz, olha, Jesus não falou sobre isso, mas eu vou falar agora. Por quê? Por que Jesus não falou? Porque era um assunto que surgiu agora, no nascimento da igreja. Jesus orientou muita coisa, mas alguns assuntos foram tratados depois nas cartas, nas epístolas. E é por isso que Paulo usa essa expressão, digo eu, não o Senhor. Mas já estudamos que as palavras de Paulo foram divinamente inspiradas por Deus e, portanto, têm a mesma autoridade bíblica. E Paulo vai tratar esse assunto. Paulo diz o que nós lemos aqui: se você é casado com uma mulher incrédula, não abandone. Se você é casado com um marido incrédulo, não abandone. É um ato de desobediência um cristão casar-se com um incrédulo. Mas se a pessoa se torna um cristão depois de casado, ela não deve usar esse acontecimento como base para uma separação. Entendeu? Quantos casos nós temos, e talvez pode ser o seu, quantos que se convertem e o cônjuge não converte? Quantos maridos servem a Deus sem as suas esposas? E centenas, quantas, não é? Esposas servem a Deus sem os seus maridos? E Paulo diz, continua casado, continua sendo um testemunho. Você precisa exercer influência para mudar, para transformar o seu lar e para levar o seu cônjuge à conversão. Paulo vai abordar isso lá no versículo 17 até o versículo 24. Então, se é o seu caso, se você que me acompanha aqui nesse momento é uma pessoa que você recebeu Cristo como Salvador e o seu cônjuge, seja seu marido ou seja sua esposa, não recebeu, continue sendo luz dentro da sua casa. Continue testemunhando, continue levando a paz do Senhor para dentro do seu lar. E ore e clame a Deus para você ganhar o seu cônjuge para o Senhor. Quantos e quantos casos eu conheço assim? Quantas pessoas que sofreram com seus esposos. Eu aqui onde nós trabalhamos, eu cansei de pregar num lar onde a mulher era crente, todos os filhos se converteram e o marido era preso no vício da bebida. E bebia e fazia escândalo. E quantas vezes nós estávamos na casa lá, fazendo um culto, eu gosto muito de culto nos lares, e de repente esse homem chegava bêbado e fazia um escândalo, era uma vergonha. Sabe o que aconteceu? Um determinado dia, nós estávamos indo para um culto numa outra cidade, a gente pegava essa irmã, quando nós passávamos, e um dia ao passar lá, tinha duas pessoas no ponto onde eu pegava ela. Era o marido. E o marido falou, hoje eu vou para o culto, numa outra cidade. E ele foi, e na outra semana ele foi de novo, e a gente recebendo bem, sem entender muito e sem querer aprofundar muita coisa para não perdê-lo, né? Até que um determinado dia, poucos dias depois, terminando o culto, ele falou, hoje eu aceito Jesus como meu Salvador. Nunca mais bebeu, mudou a sua vida e foi uma bênção. Mas foi mais de 8 anos essa luta dessa irmã em oração pelo seu esposo. Deus muda vidas. Então a solução não é largar, a solução é você continuar sendo bênção dentro da sua casa, orando e clamando, porque Deus pode mudar vidas. Ele mudou, muda e pode mudar a da sua família também. Deus te abençoe. A gente segue falando sobre isso no próximo encontro.